Bom, como vemos, temos connosco hoje o Sr. Presidente da Entidade Regional do Turismo Porto e Norte, Dr. Luís Pedro Martins, bem animado por estar aqui connosco a partilhar a sua visão do nosso território e do turismo no Alto Tâmega, sobretudo. Seja muito bem-vindo a esta terceira webinar Chaves On, dinamizada pelo município de Chaves. E hoje temos aqui uma temática que nos interessa de sobremaneira a todos, onde vamos abordar o turismo e esta nova normalidade. Dr. Luís Pedro, por favor, tenha... Muito bem, então muito boa tarde a todos. Em mais um webinar e neste caso aqui num território que eu tão bem conheço desde a minha infância e que tenho tentado trazer no meu discurso, conforme terão tido a oportunidade de ver, a valorização deste território, pois passarei também a explicar as razões porque é que nesta altura mais do que nunca vale a pena fazê-lo. Mas gostaria, até para termos aqui alguma lógica na conversa, de vos dar a conhecer qual era o estado em que estava o turismo na região, no Porto e Norte, a quando do início da pandemia, nomeadamente já em 2020, e quais são agora também as nossas expectativas. Bom, em primeiro lugar, dizer que nós vivíamos em 2019 o melhor ano de sempre, muitos números já vindos a público, mas a região do Porto e Norte cresceu em 2019 acima da média nacional, tendo conseguido obter cerca de 600 milhões de turistas em 2019, que deram origem a cerca de 11 milhões de dormidas no território, que por sua vez deram origem a cerca de 630 milhões de euros de proveitos. E se de facto 2019 era um ano muito bom, tudo adivinhava que 2020, mais uma vez, iria ser um ano onde todos os recordes iriam ser batidos. Para terem ideia, nós não trazemos muito a público estes números porque no momento de pandemia, num momento tão severo para muita gente, estarmos agora a trazer estes números que já de pouco nos valem neste momento, embora não é bem assim, depois vou explicar porque é que eles ainda valem alguma coisa, apesar de já pertencerem ao passado. São de janeiro e fevereiro, já é passado, e o passado nestes últimos 2 meses acelerou de facto bastante. Mas em janeiro de 2020 nós tivemos um aumento muito significativo de 15% de dormidas na região, e em fevereiro tivemos algo que nunca nem nos nossos melhores sonhos imaginaríamos ter, que foi passar a barreira dos 21% no mês de fevereiro, ou seja, tinha permitido ao Porto e Norte, pela primeira vez na sua história, nestes 2 primeiros meses, e que são meses ainda de inverno, tivéssemos ultrapassado a fasquia do 1 milhão de dormidas, mais concretamente 1.200.000 dormidas. Ou seja, estávamos no bom caminho, íamos em bom ritmo e, através da entidade regional do Porto e Norte, o que estávamos a tentar fazer ao longo do ano 2019 e que esperaríamos ter já algum resultado disso em 2020, foi um conjunto de FAM trips e press trips, esmagadoramente destinadas, e quando digo esmagadoramente é porque não há de facto uma que tivesse sido feita, por exemplo, no território da área metropolitana do Porto, que é a principal porta de entrada dos turistas, porque na nossa opinião não era aí que era necessário colocar toda a carga em termos de promoção, então fizemos muitas FAMs e press trips nos territórios do Douro, Minho, Trás-os-Montes e também por o Alto Tâmega. Isto saiu em muita publicação internacional, nomeadamente Espanha, que é o nosso mercado trabalhado pela entidade regional, e adivinhávamos que de facto isto iria começar a ter aqui algum resultado. Bom, foi neste ponto que nós paramos. E agora interessa, e vou passar aqui rapidamente, algo que também importa dizer, nós paramos de facto com grande notoriedade, parámos no momento em que havia grande atração da região e havia ainda assim por resolver, era uma melhor distribuição dos turistas pela região, sendo que, como vocês sabem, nós achamos que era fácil ter argumentos para os levar para o interior da região, mas quem entrava pela porta de entrada, aeroporto ou Porto, ficava em 70% das vezes nesses territórios. Portanto, tínhamos que arranjar aqui coisas para alavancar os turistas cá para cima.
Passar só aqui rapidamente o estado caótico que está neste momento, de facto, o setor. Não é diferente do que está a acontecer no resto do país, é transversal. Turismo com faturação zero, no mês de março caiu 60%, o mês de abril os números devem estar para sair, mas vão dizer aquilo que todos estamos à espera que digam, que é quebras totais e problemas dramáticos para as empresas. Infelizmente, e temos que ser sérios nesta questão, infelizmente sabemos que nem todas as empresas irão conseguir, se calhar, sobreviver. No entanto, eu apelo aqui a essa resiliência, porque da mesma maneira que a União Europeia nos coloca como um dos países que vai ser mais afetado pelo turismo, por sua vez também nos coloca logo no ano a seguir como um daqueles que vão começar a recuperar mais depressa. Portanto, aqui vai ser preciso muita resiliência e vai preciso admitirmos que vamos ter um verão muito difícil e um ano muito difícil. Mas uns têm mais argumentos do que outros. E aqui agora sim vamos recuperar a importância dos territórios de baixa densidade. Este momento, eu costumo dizer que se alguma coisa esta pandemia trouxe de positivo, embora é difícil falar de coisas positivas sabendo que há tanta gente a passar tantos dramas e dificuldades, mas eu digo que se alguma coisa trouxe de positivo foi o ter colocado, de facto, os holofotes todos, foi ter colocado na frente do palco os territórios de baixa densidade. Esta é a nossa grande oportunidade. Porquê? Porque vai ao encontro daquilo que é neste momento a procura dos turistas. O perfil do turista mudou e mudou, tendo em conta também esta situação catastrófica, e por isso vai procurar segurança, acima de tudo, primeira palavra-chave, privacidade, natureza, tranquilidade, férias em grupos mais reduzidos, recuperar os conceitos das road trips, fazer programas mais reservados e que, obviamente, lhes dê essa garantia de segurança. Portanto, ora, quando nós olhamos para o território, olhamos para o Alto Tâmega, olhamos para este perfil de turista, sabemos, fácil de adivinhar, que esta é a nossa grande oportunidade. E aquilo que nós estamos a fazer, e que eu tenho estado a fazer também ao longo desta semana, em tudo que é, sempre tenho uma possibilidade, tudo que é órgão de comunicação social, vou fazê-lo daqui um bocadinho outra vez à TVI, estamos a preparar comunicação nesse sentido, é dizer que nós temos tudo isso aqui na região, e muito em particular neste território que estamos a falar. Portanto, esta é a grande oportunidade dos empresários também comunicarem as suas experiências, de comunicarem as suas paisagens, de comunicarem esta percepção que ainda por cima é verdadeira, porque nem sempre é, e no marketing vocês sabem que quem manda no final acaba a ser sempre a percepção, se ela bater com a realidade, excelente, e é o que nós queremos. No nosso caso sabemos que não estamos a enganar ninguém, não estamos a fazer uma falsa promessa quando dizemos, e nós vamos querer fazer um slogan que vos posso aqui adiantar, que vai ter algo parecido com isto, que é a escolha segura, somos a escolha segura, e temos razões para o dizer. Isto aqui permitirá, obviamente, também ao Alto Tâmega conseguir captar turistas e depois também ajudar a alavancar aqui alguns que são os produtos estratégicos, nomeadamente deste território, como seja, por exemplo, todas as questões relacionadas com a saúde e bem-estar, sabendo nós que há também aqui uma tendência nova, que já vinha a crescer, não é de agora, já vinha a crescer, que é esta preocupação muito mais só do que a questão de saúde, mas que já era a razão principal de procura pelos termalistas, mas também agora muito associado ao bem-estar, ao chamado wellness, como vulgarmente se designa no setor. Bom, e aí o território de Chaves e todo o Alto Tâmega está na frente desta batalha, portanto pode melhor do que ninguém cativar de facto os turistas, porque consegue ter as infraestruturas e consegue ter também a experiência já de muitos anos nesta área e alavancar isto com o trabalho que está a ser feito por parte da CIM, do Alto Tâmega, a quem eu aqui reconheço, obviamente publicamente, um trabalho muito interessante, não só porque estão a fazer aquilo que nem sempre é feito, que é antes de estarmos a promover e a comunicar, saber primeiro fazer a pesquisa daquilo que temos e o que nos interessa e depois desenvolver a estratégia e depois só aí, no terceiro passo, promover e assim tem feito de facto estes passos.
neste momento já com o seu plano também de marketing desenhado, que está a ser partilhado com a entidade regional, nomeadamente colocando aqui a questão da água como pilar. Vocês já vinham a desenvolver este trabalho muito antes da pandemia, através do Aquafórum, onde eu próprio estive presente, e de outras iniciativas ligadas à água. Agora temos que, obviamente, reforçar mais ainda essa questão, porque temos que ter o máximo de elementos atrativos para levar, de facto, este cliente, que é um cliente que agora não vamos ser nós a ter que lhes falar da importância destes territórios. Não, agora eles sabem da importância, nós temos é que lhes dizer, nós temos aqui, ok? Portanto, acho que temos aqui uma boa oportunidade. Nós estamos a desenhar um trabalho com a Comissão de Coordenação da Região Norte e com a Associação de Turismo do Porto, onde finalmente, e também é uma boa notícia para todos, estamos a trabalhar de mãos dadas, estamos a trabalhar lado a lado, e temos um projeto que está prestes a entrar, que tem 3 vetores. Um é norte mais qualificado, outro é o norte mais atrativo e o outro é o norte com mais energia. Basicamente, resumindo, aqui o que vamos querer fazer é estruturar novos produtos, nomeadamente tendo em conta estas novas realidades, promover, sabendo que toda a comunicação que está do pré-pandemia tem que ser alterada, porque, por exemplo, a questão segurança era muito relacionada com a questão da criminalidade, mas agora importa comunicar outro tipo de segurança. Sabemos, como já disse, que esse fator é determinante, portanto vamos querer valorizar e depois, obviamente, como dizia, trazer para a nossa comunicação da região, para a frente do palco, estes que são os territórios que vão ser neste momento territórios diferenciadores. Só para terminar, dizer-vos também que isto está a ser feito a 3 fases. Numa primeira fase, comunicar massivamente para os turistas nacionais, fazer aquilo que, se vocês têm vindo a acompanhar, eu comecei a desconstruir e acho que ao fim de 5 idas à televisão começou a pegar, porque hoje o convite que me foi feito já é: bom, o senhor tem dito que há muito mais do que praia para fazer no verão, olha, podia vir aqui também à TV dizer isso, e vou, porque é muito importante isto, porque há uma semana atrás eu irritava-me profundamente, porque sempre que se falava de férias, a imagem associada era praia, e era preciso transmitir de facto aos turistas nacionais que nós temos muito mais do que praias para fazer umas férias inesquecíveis no verão, e dar-lhes a conhecer estas coisas. Por isso é que estamos também a preparar, e vou até contactar-vos muito em breve, porque estamos aqui a desenhar com algumas publicações, e agora só nos interessa neste momento as nacionais, Time Out, Sábado, Visão, publicações relacionadas com a questão das viagens, evasões, fazer o quê? Fazermos um périplo pelo interior da região, pedir aqui também a participação, obviamente, dos privados para nos ajudarem a montar isto, porque queremos que já neste período, antes do final de maio, saiam imagens, saiam notícias com as experiências que estão associadas, com aquilo que se pode fazer no território, porque este vai ser, obviamente, o ano do turismo nacional, portanto temos que nos virar para os turistas nacionais. Depois, numa segunda fase, aí sim, Espanha. Estamos dependentes de várias coisas, nomeadamente a abertura das fronteiras, mas é um mercado que nos interessa muito porque é um mercado próximo do nosso e é o primeiro mercado emissor da região, nomeadamente aí no Altama, com a vantagem de ser um território transfronteiriço, também poder capitalizar mais do que nunca, e dizer-vos só que eu acho que nós vamos ter uma boa surpresa. Dir-me-ão alguns que estou a ser demasiado otimista, eu acho que não, porque eu fui recebendo muita informação. E, após o momento em que Portugal, por exemplo, são pequenas coisas que valem muito mais do que aquilo que imaginamos, mas o facto de Portugal se ter mantido ao lado de Espanha, ter defendido com unhas e dentes o território espanhol, ter atacado até outros na defesa de Espanha, o feedback que eu tive logo 24 horas a seguir era impressionante, e as minhas homólogas da Galiza e de Castela e Leão diziam-me algo curioso, que era: se nós achávamos que recebíamos muitos turistas espanhóis, então preparemos para aquilo que vai ser o retorno deste apoio que nós demos. Se vocês viram, é o país, muita comunicação saiu, em que geralmente terminava sempre a dizer: e portanto,
Férias só tem um caminho, Portugal. Portanto, isto vai ter impacto. Por fim, a questão internacional que está aqui dependente de coisas que não são externas a nós, a TPNP, a ACIM, a Câmara Municipal de Chaves, que tem a ver com aquilo que a aviação vai fazer, que tem a ver também com as regras que a União Europeia vai colocar à aviação, que depois, por sua vez, fará com que uns decidam querer abrir atividade, outros, eventualmente, porque acham que não têm rentabilidade, não vão querer, e aí poderemos ter um problema, nomeadamente relacionado com as low cost, porque se as companhias de bandeira estão a ter apoios estatais, as low cost não estão a ter, e se lhes forem colocadas estas restrições, vai ser um problema, porque elas não vão voar. Para terem ideia, há companhias que para nós são muito importantes, como a Ryanair, obviamente, e como a EasyJet, mas, por exemplo, a EasyJet é uma companhia muito conservadora. Vocês repararem, a EasyJet que teve na mão a possibilidade de fazer a ponte aérea Porto-Lisboa e que era uma rota segura e rentável, não quis fazer. Portanto, são muito conservadores mesmo. Com restrições destas, mais conservadores ainda se vão tornar, portanto não vão arriscar, a não ser naquelas que tiverem certeza absoluta que conseguem ter rentabilidade. Claro que nós aqui diriam alguns, bom, mas vocês aí têm que entrar outra vez a terreiro. Claro que temos, há muita gente que não sabe, mas aproveito também para esclarecer, muitas destas rotas vêm para Portugal porque há um investimento financeiro, o turismo, as agências, o Turismo Portugal, tem que avançar com atrativos para que elas venham, e neste preciso momento nós vamos ter uma reunião na segunda-feira entre eu, o Turismo Portugal, com o Filipe Silva, que é quem trata destas rotas, e a ANA Aeroportos, precisamente para ver se arranjamos aqui uma solução tripartida, onde alguns municípios já se disponibilizaram também a apoiar financeiramente, para ver se conseguimos ultrapassar, a ser verdade estas notícias complicadas da TAP, se conseguimos arranjar aqui outras rotas que tenham interesse em trazer turistas, porque nós sem os turistas depois de facto complica-nos a vida. Já agora só, e para terminar mesmo, em termos internacionais... Está dentro do tempo, Dr. Luís Pedro. Oh, pronto. Em termos internacionais, a percepção é muito boa do país. Não sei se vocês têm tido acesso a tudo que tem sido em termos de comunicação social internacional. As de ontem, por exemplo, traziam um mapa do Mapa Mundo e depois tinham os pontos verdes de confiança para que o turista pudesse voar, e na Europa só havia um na Europa do Sul, que era Portugal, e depois havia Suíça e depois só lá em cima Dinamarca. E Chipre também, entretanto depois entrou Chipre. Mas como vocês veem, nós tínhamos aqui a grande vantagem de que os nossos grandes concorrentes diretos não aparecem neste mapa, ok? Portanto, isto é muito importante e vai ser muito importante a partir do momento em que eles possam voar, não é? Nada disto se fará se eles não puderem voar, mas se destes mercados todos é muito importante estas notícias que vão saindo, há um que eu acho que para nós vai ser determinante, que é o mercado brasileiro. Ora bem, o mercado brasileiro vinha a crescer a um ritmo alucinante na região norte, e digo na região norte porquê? Porque muitos jornalistas falam do mercado brasileiro dizendo que era o terceiro mercado do país. Não é verdade, é o terceiro mercado da região. Ora, nestes 2 meses, entre TV Globo, TV Record, a Veja, a revista Veja, vocês não imaginam, nós somos o case, não se dizem, o case study desta questão de como se atravessou uma pandemia. Portanto, há uma percepção muito positiva no Brasil em relação a Portugal, em relação à possibilidade de se fazer umas férias seguras, e eu acho que isto vai ter importância. Agora, sem voos, sem rotas, e sem rotas, nomeadamente de preferência diretas para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, aeroporto que serve a região, tudo isto vai ser complicado. Por isso é que eu tenho estado a ser bastante chato, dirão alguns, a ir denunciar com outras instituições também da região esta questão, porque, e aproveito também essa explicação, não é por nenhum regionalismo bacoco, não é por estar a fazer aquela conversa fácil de atacar a TAP porque não trouxe mais. Não, eu digo-vos de forma muito racional. Eu admito, e até porque conheço bem a TAP por dentro, porque tenho 3 gerações na família da TAP, eu admito que é óbvio que uma empresa que teve a sua operação reduzida a zero
e que agora tem que reiniciar, é normal, é compreensível, é até um sinal de boa gestão que o começasse a fazer colocando mais carga naquele que é o seu aeroporto base principal e também que é onde tem a maior parte dos seus custos fixos, a principal parte da operação. Até aí tudo bem, nada contra. Agora, o que isso não pode permitir é uma disparidade tão grande entre dois aeroportos, que neste caso, em termos de rotas, estávamos a falar de 71, uns dizem 71, outros dizem 72 ou 3, para 3 ou 4. O que nós não podíamos permitir é que aquilo que nós tínhamos no aeroporto da região, que eram mais ou menos 35 a 40 voos diários, passe agora a poder ser menos de 100 semanais. Quer dizer, façam as contas e vejam o que nós nos habilitávamos a perder. E depois tenho denunciado isto porque rapidamente se esqueceu que este aeroporto era considerado o aeroporto que mais crescia a 10% ao ano, estava a terminar 2019 com 3 milhões de movimentos de passageiros. Segundo a própria ANA, e eles, a TAP não gosta agora que eu lembre este número, mas era a ANA que o divulgou em 2019, na última reunião que tivemos, dizendo que este aeroporto servia já a um universo de 5 milhões de habitantes. Ora, se nós sabemos que o Portinorte tem 3,7 milhões, portanto, os outros 5 têm que estar a considerar Galiza e o centro do país. Ou seja, este aeroporto o rotulem como aeroporto da região norte. Este é um aeroporto português. E é um aeroporto português de grande importância, tanta importância que os estudos da ANA, que não são do conhecimento público, mas que nós já tivemos a oportunidade de os conhecer, e por isso é que eu também não tive problema de o dizer publicamente, apontavam para um aeroporto que poderia crescer sem ter que se deslocar de sítio, até 40 milhões. Ora, 40 milhões de passageiros permitia já ser um hub. Então, e de repente esquece tudo isto e vai-se reduzir o aeroporto do Porto, e eu acho que esta imagem que vos vou dar dá para perceber, e aqui nada contra essa bela região dos Açores, mas com as devidas diferenças de população e com as devidas diferenças também no número de turistas, o aeroporto do Porto neste momento ficava apenas com mais um voo do que o aeroporto de Ponta Delgada. Portanto, quer dizer, alguém aqui está a olhar mal para este filme e é isto que era importante vir a terreiro, porque senão, meus amigos, nós sabemos como é que as coisas se fazem, é lança-se, deixa ver se pega e depois se ninguém disser nada, aí vai. Mas nós não podemos deixar que seja assim, porque isso sim prejudicaria bastante aqui a nossa região. Bom, isto é um conjunto de pistas que temos aqui para debater e também para partilhar e também para ouvir a vossa opinião. Doutor Luís Pedro, acho que foi muito conciso, muito claro, deixou aqui alguns alertas, a oportunidade deste território de Chaves e do Alto Tâmega se voltarem a reposicionar e agarrarem com toda a força este pós-pandemia, que vai certamente exigir novas atitudes e ações em rede, em parceria, e que os empresários e o setor público, não é, estruturem ofertas e que vão, como disse bem, ao encontro deste novo cliente mais exigente e que vai saber bem aquilo que vai procurar de acordo com os atributos que acabou por mencionar. Eu, como já tenho aqui algumas questões que foram colocadas através do chat, permita-me, por favor, colocar-lhe a primeira. Apesar de não ter havido uma indicação formal por parte do Governo para o encerramento do ramo hoteleiro, mesmo que, e o seu primeiro-ministro foi claro e nunca mandou fechar a hotelaria, qual é a sua opinião em relação a esta reabertura? Uma data concreta de uma reabertura que nunca se veio, portanto, um encerramento que nunca se veio a consumar, e de facto como é que os hoteleiros podem pensar abrir os seus negócios com as novas diretrizes que têm sido emanadas a 100%, os 50% que se falam e quais as regras que vamos ter que instalar, que eles vão ter que instalar nas suas unidades hoteleiras. Muito bem. Bom, eu não representando aqui o governo, Claro que é lógico. que fique claro, mas posso partilhar algumas informações também que tenho. Ainda hoje mesmo, nem de propósito, há 5 minutos antes de iniciarmos este webinar, estava a falar com alguns hoteleiros da região, porque estão também nessa dúvida de quando a abertura. É verdade aquilo que disse, não houve nenhuma indicação para que a hotelaria fechasse. A hotelaria fechou por uma razão simples do mercado, que é não há mercado, não faz sentido estarem abertos. Alguns transformaram-se, e de forma bastante importante, em infraestruturas solidárias para o combate à pandemia, nomeadamente
albergando profissionais do setor da saúde, outros albergando idosos, e felizmente nós tivemos cerca de 100 ou 100 e tal hotéis, 120 julgo eu, da região que se disponibilizaram para este serviço. Bom, neste momento, não havendo essa restrição, significa que os hotéis podem, em boa verdade, aqueles que tinham fechado, reiniciar a operação. Agora, aqui o reiniciar a operação obriga de facto a uma grande reflexão da sua gestão. Vou-vos dar um exemplo. Eu falava há pouco com um hoteleiro, tenho 3 hotéis aqui na região, um no Porto e depois os outros 2 no interior. E curiosamente, e acho que também é um dado muito contente em ouvir isso, porque me vai permitir até logo, daqui a um bocadinho na TV, poder avançar com estes dados. Curiosamente, na última semana começou a ter reservas para o mês de junho. E dizia-me ele que só, por exemplo, no dia de ontem caíram-lhe 20 reservas nesta altura, num dia já para o mês de junho, deixaram-no algo animado. Agora, qual é que é a preocupação dele? A preocupação dele é saber qual é que é o número, ou se consegue ter o número necessário de reservas que permita aqui o equilíbrio entre os custos de estar aberto ou os prejuízos de estar aberto. Bom, mas isso, cada caso é um caso, não é? Mas essa avaliação tem que ser feita. No entanto, a sustentabilidade da operação vai ter que ser analisada, não é, casuisticamente e em função da grandeza também de cada uma das unidades. No entanto, não deixa de ser um sinal positivo. Ontem já tínhamos tido um sinal positivo, que foi o crescimento do Airbnb, nomeadamente no interior, começou a registrar reservas, nomeadamente aqui no Norte, o que já foi bastante simpático, no Alentejo também, o que bate certo com aquilo que falávamos há bocado, as pessoas vão procurar de facto estes territórios, assim como por exemplo no Algarve, neste momento há mais reservas para hotéis fora da costa e para Airbnbs, mas aqui foi interessante saber hoje estas notícias também por parte da hotelaria, que começamos já a receber reservas. Portanto, eu acho que aqui temos que fazer essa análise, e cada empresário tem que fazer essa análise de saber qual é que é o ponto que lhe permite fazer a reabertura. Ok, eu a partir de X quartos já consigo ter rentabilidade, já me vale a pena abrir. Por outro lado, é muito importante comunicarmos isto, comunicarmos que de facto, e logo quando eu disser isso, vou dizer por uma simples razão, é porque ao dizer estou a passar uma percepção de segurança e as pessoas começam a vir, bom, se já há gente a marcar significa que de facto a coisa já não está assim tão complicada e atrás de uns vêm outros, basicamente é isto. Agora, é importante a questão daquele selo de qualidade do Clean and Safe. Neste momento nós temos, ao dia de hoje, à hora de hoje que estamos aqui a conversar, que este número chegou há pouco, temos cerca de 650 unidades entre hotelaria e outros empreendimentos turísticos já com o selo Clean and Safe. Isso é importante porque dá também uma garantia de segurança. Bom, e sobre esta matéria não posso adiantar muito mais, porque aqui cada caso é mesmo um caso. Sendo que, já agora há bocadinho não falei nos apoios, sendo que houve algumas novidades nas últimas horas, nomeadamente a novidade, e essa era uma novidade onde eu me tinha manifestado completamente contra a decisão que tinha sido a não permissão de os sócios gerentes poderem aceder a estas medidas que o Governo avançou. Felizmente isso já foi alterado. Há outra novidade que é não tanto para a hotelaria, embora também pode ser, mas a verba para a hotelaria não, estamos a falar, não sei se, julgo que seja só para microempresas, eu ainda não a li bem, que tem a ver com o desejo de muitos microempresários, que era a capacidade de terem algum financiamento a fundo perdido. Finalmente também já existe, mas tem que ser muito direcionado para poder aplicar depois as regras da Direção-Geral de Saúde, ou seja, é uma comparticipação 80% a fundo perdido, para permitir que as pessoas possam adquirir materiais de proteção individual e eventualmente a contratação de alguma empresa que lhes possa prestar algum trabalho de higienização dos espaços.
Esta medida também foi tomada há 24 horas atrás. Portanto, há aqui coisas que vão estando a acontecer dia a dia. Como temos que ser breves, temos 5 minutos para acabar esta webinar, eu vou-lhe colocar aqui mais uma questão que acho que é pertinente. Sendo as lojas interativas de turismo o ponto, e os postos de turismo o ponto de informação privilegiado ao turista, tanto no Alto Tâmega como na região do Porto e Norte, estão a ser repensadas, serão definidas normas específicas que atestem e comuniquem a segurança destes espaços, garantindo também uniformidade a todo o território? Sim, nós estamos a querer, e está para sair uma informação para todos os municípios que têm as lojas de turismo, porque queríamos fazer aqui duas coisas. Uma era uma abertura em simultâneo e estamos a querer agilizar isto também, de preferência com as outras estruturas que recebem turistas, como sejam, por exemplo, os museus. Posso-vos dizer que aqui, ao nível por exemplo, os museus da cidade do Porto estão-se a articular para abrirem, e eu julgo que vão acabar por decidir, apesar de poderem fazê-lo a partir do dia 18 de maio, julgo que a tendência vai ser 1 de junho. O que é que nós gostávamos? Também que os postos de turismo, porque a partir do momento em que temos estes equipamentos abertos, eu acho que seria muito mau não termos os postos de turismo fechados, não é? Portanto, a nossa ideia é, com a exceção do posto de turismo do aeroporto, que esse tem que abrir mal cheguem as primeiras rotas, portanto aí esse tem que estar aberto. Os outros todos seria interessante de facto abrirem em simultâneo, e que estamos a passar um conjunto de procedimentos, que são aqueles que nós também vamos aplicar nas nossas próprias lojas, nas lojas do Turismo Porto e Norte, mas que fossem depois também comuns a toda a região. Mas acima de tudo dar também esta ideia de alinhamento de um setor que está alinhado, e era importante de facto sabermos abrir todos juntos. Só mais uma questão para terminar, Luís Pedro. Com os preços dos combustíveis a baixar, poderá ser uma maneira de cativar o turista português também a fazer férias cá dentro, como temos vindo a falar? Por que não aproveitar esta descida e junto do governo, reivindicar que sejam abolidas mesmo as portagens, não é, que são inibidoras desta procura pelo interior, ou que os preços baixem significativamente? Muito rápido, 2 minutinhos e meio. Pronto, rápido, é uma excelente ideia que eu já apontei. Nós andávamos a tentar também sensibilizar o governo para uma outra, que nomeadamente, no caso de Chaves, poderia ter impacto, que era durante um período, quando for permitida a abertura das fronteiras, que não houvesse pagamento de portagens e de seguros aqui no território nacional, até porque sabemos que isso é uma mancha muito negra naquelas que são as reclamações. Agora, para terem ideia, 80% das reclamações dos espanhóis no consulado geral no Porto têm a ver com as multas que depois recebem quando regressam ao seu território. Essa questão já estava a ser resolvida antes da pandemia, porque de facto é uma péssima imagem, mas agora esta questão de retirar mesmo qualquer pagamento era importante. Mas vou juntar aqui esta também das portagens, porque tem interesse, até porque este também é a altura de um novo nicho que estava a crescer e que não falámos aqui, mas que é importante, que tem a ver com o caravanismo, que vai ter de certeza absoluta um crescimento nesta altura. Eu tenho estado a conversar com eles estão muito eufóricos porque estão a receber pedidos de preços de muita gente para fazer as chamadas road trips, a Estrada Nacional 2, a 222, a Rota do Românico, bom, aí a Rota da Água, por exemplo, e sim, seria interessante abolir também aqui as portagens, mas é uma boa ideia para levar. Muito bem. Dr. Luís Pedro, infelizmente estamos a atingir o final e agradecemos todo por esta participação, estes esclarecimentos, que de facto é desta interação entre os stakeholders de um território que vai nascer a dita luz, e como eu tenho ouvido o Dr. Luís Pedro, tenho a certeza que ao sinal verde vamos todos arrancar com muita força nesta nova era de turismo e que vamos conseguir de facto reposicionar-nos como até aqui éramos conhecidos. Eu gostava só de fazer um último apelo, que é a partir do dia 18 de maio podemos também regressar aos restaurantes. Os restaurantes estão a aplicar as regras para permitir uma experiência em segurança, e temos que apelar também aos nossos concidadãos, regressem aos restaurantes com tranquilidade, com segurança, usufruam da excelente gastronomia que temos
e ajudemos numa primeira fase aqueles que tantas vitórias e tantas conquistas e tanta notoriedade deu ao território.